Então vamos fazer a análise dessa aqui. É o seguinte. X tende a 2 pela direita. Então vamos colocar aqui. Eu vou chegar perto do 2 usando pontos que estão à direita do 2. Então meu X está aqui, né? X está à direita do 2. O X vai tender a 2. Ele vai chegar cada vez mais perto aqui do 2. Então, vamos ficar com o seguinte, ó. Eu sei que esse 2, ele está à esquerda do x, então 2 é menor do que x. Eu preciso saber o que dá 2 menos x. Aí você olha para cá, ó, 2 menos x é menor do que 0. Então quer dizer que esse númerozinho que está aqui, ele é negativo. Quando você pega um número negativo e eleva ao cubo, ele vai continuar negativo. Isso é uma informação importante. E se você tem um número negativo, não basta para você tirar uma conclusão. Você precisa se lembrar que quando você tem o x tendendo ao 2, esse 2 menos x aqui, vai tender a 0. Ok? Então você tem que esse número de baixo, ele tende a 0 por valores negativos. E se você colocar o x tendendo a 2 aqui, ó, esse de cima aqui vai tender a 1. E é um 1 positivo. Então eu tenho aqui uma situação envolvendo o numerador que tende a mais 1 e um denominador que tende a 0 por valores negativos. Número fixo dividido por um número que tende a 0 tende a infinito. Vai dar mais ou menos infinito. No caso aqui vai dar menos infinito porque lá em cima é positivo, aqui embaixo é negativo. Então vai dar menos infinito. Então esse limite aqui dá menos infinito. Pronto. A letra B desse exercício aqui é o limite de 3 menos x dividido por 2 menos x ao cubo quando o x tende a 2 pela esquerda. Pela esquerda. Vamos aqui ao nosso linhazinha auxiliar, nossa retinha auxiliar aqui. Eu tenho aqui o 2 e o meu x chega perto do 2, mas utilizando valores menores do que 2. Eu vou me aproximar do 2, aqui está o x. Eu vou me aproximar do 2. Pessoal, bom. Eu vou me aproximar do 2 por valores que são menores do que 2. Eu vou me aproximar pela esquerda. Então, veja, o 2 aqui no caso, o 2, ele está à direita do x, ele é maior do que x. Eu quero saber o que dá o 2 menos x, ó. Então, se você vai com esse x para a esquerda aqui, que é o mesmo que você subtrair x aqui nos dois membros, aí você vai ficar assim, ó, com 2 menos x maior do que 0. Então, 2 menos x, se você olhar para cá agora, ó, esse 2 menos x aqui, ele é um número positivo. Se você eleva ao cubo, continua positivo, só que isso não basta. Você tem que reparar que quando o x tende a 2, esse 2 menos x aqui, esse 2 menos x tende a 0. Então esse de baixo aqui, ó, ele vai para 0 por valores positivos. Isso é importante. E esse de cima aqui, ele tende a 3 menos 2, dá 1, né? Ele tende a 1. Então eu tenho uma situação onde o numerador tende a mais 1 e o denominador tende a 0 por valores positivos. Número fixo dividido por um número que tende a 0 tende a mais ou menos infinito. E você vai decidir se é mais ou menos infinito vendo o que dá aqui esses dois sinais. Lá em cima é positivo, aqui embaixo é positivo também. Então esse quociente aqui vai tender a mais infinito. Então esse limite aqui dá mais infinito. Aí foi pedido que você fizesse o esboço do gráfico na vizinhança do 2. Então você só tinha que fazer assim, ó. Coloca aqui um 2 aqui em algum lugar, ó, avisa aqui é o 2. Lembra que o x não pode assumir valor 2, porque o 2 anula o denominador e apenas o denominador. Se o 2 anulasse o denominador e o numerador, continuava sem poder você atribuir o valor 2. Mas aí você resolveria de outro jeito, né? Então, aí você vê aqui, ó, quando você tende a 2 pela direita, vai para menos infinito.
Então, na medida que você... Aqui é o 3, né? No 3 dá 0. Você pode ver aqui, ó, que no x igual a 3, tanto aqui quanto aqui, né? Você vai ter 0, essa função vai dar 0. E na medida que você chega perto do 2 pela direita aqui, ó, vai para menos infinito. Então o gráfico vai ser aqui um treco mais ou menos assim. Para cá eu não sei para onde que ele vai, mas pelo menos perto do 2 eu tenho um treco mais ou menos assim. E depois do lado esquerdo. Do lado esquerdo, quando você mandar o x para 2 pela esquerda, ele vai para mais infinito. Então é alguma coisa assim. Pronto, esse aqui seria o rabisco do gráfico da função na vizinhançazinha do 2. Oi? Essa reta horizontal passa por toda a ordenada, né? É, ela é ordenada, é o eixo x. Por que o infinito então depende a reta do infinito? Por que o infinito o quê? Vai do infinito para das coordenadas. Porque é o y mesmo, porque isso aqui tudo é y. Y igual a 3 menos x dividido por 2 menos x ao cubo. Quando você faz o x se aproximar de 2 pela direita, o y é que tende a mais infinito. Que é o resultado dessa expressão aqui é a ordenada. Não, peraí, aqui eu falei que esse x é a ordenada? Esse x é a abscissa. A ordenada é o resultado dessa continha aqui que dá a ordenada. Esse aqui na horizontal é a abscissa. A ordenada é na vertical. E a vertical, a ordenada, é que vai para mais infinito. Como se o 2 fosse o ponto que vai passar o x. O ponto o quê? Vai cruzar o x na reta. Não, ele cruza com o x no 3. Para você cruzar com o x, qualquer ponto em cima do eixo x, ele tem essa característica aqui, ó. Ele tem uma abscissa que você não conhece, mas a ordenada é 0. Qualquer ponto sobre o eixo x tem essa cara. E para você ter esse y aqui dando 0, você tem que anular o de cima aqui. E o de cima se anula no 3. Então, no 2 não se anula. No 2 não está definido. Se anula no 3, porque se você colocar o x igual a 3 aqui, 3 menos 3 dá 0. Beleza? Então, o gráfico da função passa pelo eixo x, ele se anula, essa função aqui se anula quando o x é igual a 3, que é o valor que anula o numerador. No 2, não está definido, não tem imagem do 2 definida. Eu tenho assim, pertinho do 2. Se for para o lado direito, está lá embaixo, é um número bem negativo, se é que eu posso dizer assim. E se você tem aqui um pouquinho para a esquerda do 2, bem grandão. Tá bom?